Neste vídeo, veremos como é fácil criar usuário SSH e usuário FTP para os domínios que você já tem configurado no painel. Para criar estes usuários, nós sempre iremos na aba Sites ou Ir para Sites. Aqui no menu lateral esquerdo, você pode acessar o menu Usuários FTP. Quero lembrar que nesse painel aqui é para busca, então se você tem muitos usuários, serve para você localizar rapidamente um que você queira editar. O processo para criar um usuário FTP é clicar no adicionar novo usuário, colocar o nome desse usuário, por exemplo, eu quero exemplos aqui. Você notará que na frente do usuário ele vai colocar um prefixo. Esse prefixo está ligado com o usuário que você conecta no painel. Isso é feito porque pode ter outros usuários que querem usar, por exemplo, a palavra exemplos, né? Ou fatura, qualquer outra palavra que se identifique para ele que aquele usuário pertence a determinado site, né? Se eu já tivesse criado exemplos sem um prefixo e outra pessoa tentasse criar exemplos, ela não ia conseguir. Então dessa forma eu facilito que a pessoa grave, né, a que site o usuário está, sem prejudicar outros usuários. É muito importante na hora de você escolher, de criar esse usuário, você escolher aqui a quem ele pertence para você não criar errado, certo? Mas se você criou errado, você simplesmente edita ele, vem cá e coloca no certo. Esse usuário aqui ele vai pertencer a exemplos.com.br. Vou pedir para ele gerar uma senha. Cota de disco eu não preciso marcar nada, pode deixar -1 e vou dar salvar. Simples assim. Sumiu a bolinha vermelha, já está pronto para usar o FTP. Não tente acessar antes da bolinha sumir, porque como usuário não foi criado, o sistema anti-ataque de bruta força vai banir o seu IP para acesso ao FTP, certo? Vou criar um outro usuário aqui para o Zap exemplos. Eu vou colocar aqui gravar vídeo Zap. Vou criar uma senha. E darei um salvar. É importante notar que esses usuários FTP ele é criado para o raiz do seu site. Então quando eu edito aqui, por exemplo, o Zap exemplos, ó, o dele é o web no 197. Do exemplos aqui ele é no 196, certo? Se eu abrir os usuários, que nem aqui o gravar vídeos exemplos, o caminho que ele está me fornecendo é para o raiz da hospedagem. Se eu pegar o gravar vídeos em opções, ele também está aqui o raiz da hospedagem. Se eu quisesse limitar esse acesso a um diretório no meu na minha pasta de publicação. A pasta de publicação do painel de controle AESP-config é a pasta web. Então se eu fui lá por FTP, eu criei uma pasta sistema dentro da pasta web, e eu quisesse limitar o acesso desse usuário lá, eu complementaria aqui, ó, /web /sistema, certo? Salvar. Então esse usuário ele já não logaria mais no raiz, ele logaria na pasta sistema. Ele não teria acesso às outras pastas. Assim como também eu posso definir um tempo em que esse usuário vai expirar. Depois dessa data ele não vai conseguir mais acesso, certo? Vou voltar aqui ao padrão. O usuário SSH. O usuário SSH é o mesmo procedimento. Vou na aba Sites ou em Ir para Sites no dashboard
E aqui no menu esquerdo eu vou ter aqui usuários shell. Vou clicar nele e vou criar um usuário. Qual que é a diferença do usuário de FTP para o usuário shell? O usuário FTP você terá acesso via porta 2021 pelo FileZilla, CloneZilla, qualquer cliente de FTP. O usuário shell ele permite que você acesse um shell de comando. Esse shell de comando ele é enjaulado para sua segurança. Então ele é como se fosse um falso shell. Você tem lá o /var, o /lib, o /etc, mas ele pertence somente a você. Ele não corresponde aos diretórios reais do servidor. Eles são diretórios criados para você, enjaulados. Então você não tem acesso ao diretório de outro usuário e nem outro usuário tem acesso ao seu, como no caso do FTP também, que é enjaulado, né? Ninguém acessa nada. E através do usuário shell você consegue rodar comandos como um zip, tar, um comando chmod. Mas eu quero lembrar também que esse usuário shell ele permite, diferente do FTP, o FTP você só vai usar o protocolo FTP. O usuário shell ele permite o uso do protocolo SFTP. O SFTP ele é um SSH encapsulado, tendo encapsulado o FTP nele, certo? Então SFTP, SCP e mesmo o acesso pelo PUT, por exemplo, ele será pelo usuário shell. Você não vai conseguir isso pelo usuário FTP. Então vamos criar aqui, adicionar novo. Eu posso inclusive criar um usuário igual ao do FTP, tá? Mas o protocolo que ele vai trabalhar é diferente. Vai ser um protocolo SSH. Vou gerar aqui, ó, excluir o exemplos. JailKit padrão, não preciso mudar, cota não preciso colocar. Esse chave pública aqui será tratado num outro vídeo, tá certo? Salvar, simples. Preenchi os dados, dei salvar, bolinha vermelha sumiu, o usuário shell já está criado e pronto para o acesso. Vamos adicionar um novo aqui, ó, agora para o Zap. Gravar vídeos, vou criar até com um nome diferente, ó, gravar vídeos, Zap exemplo. Criei diferente do que eu tinha criado lá para o FTP. Zap exemplos. Vou criar a senha. E opa, não foi. Agora sim. Importante notar que esse usuário shell ele permite que você configure um ISCP. No final dessa playlist tem um vídeo meu em que eu ensino como usar o ISCP e por que usá-lo, né? É muito mais rápido. Ele vai funcionar como um ambiente gráfico para os comandos shells. Então eu consigo enviar um arquivo zip e descompactar pelo ISCP de forma bem prática e fácil. Se você tem uma publicação de 10 mil arquivos e você manda pagar pelo FTP, você vai ver que demora uma eternidade para o FileZilla fazer isso. E com o usuário shell mais um ISCP, você consegue apagar isso rapidamente. Então fica a dica aí de ver o vídeo no final da playlist do ISCP. E essa foi a parte de criar um usuário FTP e criar um usuário shell. Bem simples. Desejo sucesso no uso do painel.